ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, estou aqui com a Carol Simão e com o Edu Oliveira, e hoje é dia da gente conversar sobre Êxodo capítulo 27. Bom dia, tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão, tudo bem, graças a Deus. E capítulo 27, hein? Quem diria? Tamo quase, né? Tá perto. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Edu Oliveira aqui. Mais uma vez, estamos conversando aqui em nossa leitura sobre o tabernáculo, seus utensílios e tudo que se refere a isso, né? Se vocês acompanharam o episódio da semana passada, o episódio de hoje vai ser mais ou menos parecido. A gente vai continuar falando sobre construções aí pro tabernáculo. No finalzinho do episódio a gente vai mudar um pouquinho o foco, a gente vai ver isso. Mas conversando entre nós, a gente decidiu de qualquer forma fazer a leitura como foi na semana passada, num único bloco. Até porque o assunto meio que naturalmente vai passear um pouco para fora do texto como foi na semana passada. Então a gente vai aproveitar mais, acho que a conversa, se a gente tirar a leitura da frente e ter todos os argumentos aí já disponíveis pra gente conversar. Como a Carol está convalescente, né? Vocês viram no episódio passado que ela estava dodóizinha da garganta, e na semana passada fui eu que fiz a leitura. A leitura essa semana vai ser feita pelo Edu, e nós gostaríamos de, como sempre, agradecer a editora Mundo Cristão por emprestar pra gente a NVT pro projeto. E também a pianista Maria Lídia por emprestar pra gente a trilha sonora que vocês ouvem ao fundo. Dito isso, acho que estamos prontos para dar início ao nosso capítulo 27. Lembrando que, como na semana passada, a sua leitura bíblica vai ficar muito mais gostosa e compreensível até se você tiver uma imagem na sua frente enquanto você ouve o podcast. Então, se você consegue, abre aí no seu celular, no computador, onde for, alguma imagem, uma busca simples assim no Google. Se você simplesmente procurar por altar dos holocaustos, depois por pátio do tabernáculo, conforme o Edu for lendo aí, vocês vão conseguir pegar item a item dessa descrição. Funcionou muito bem pra mim, tá? E eu acho que se eu não tivesse feito, ia ser muito complicado fazer essa leitura. Fica a dica aí mais uma vez. A bola está com você então, Edu. Manda ver. Vamos lá. Usando madeira de acácia, construa um altar quadrado com 2,25 metros de largura e comprimento e 1,35 de altura. Faça uma ponta em forma de chifre para cada um dos 4 cantos, de modo que as pontas e o altar formem uma só peça. Revista o altar com bronze. Faça baldes para recolher as cinzas. Também pás, bacias, garfos para a carne e o braseiro, todos de bronze. Faça ainda uma grelha de bronze e 4 argolas de bronze, uma para cada canto da grelha. Coloque-a à meia altura do altar, debaixo da borda, para transportar o altar. Faça varas de madeira de acácia e revista-as com bronze. Passe as varas por dentro das argolas dos 2 lados do altar quando ela for transportada. O altar deve ser oco e feito de tábuas. Faça-o de acordo com o que lhe foi mostrado no monte. Em seguida, faça um pátio para o tabernáculo, fechado com cortinas de linho finamente tecido. As cortinas do lado sul terão 45 metros de comprimento e serão penduradas em 20 colunas, apoiadas firmemente em 20 bases de bronze. Pendure as cortinas com ganchos e argolas de prata. Coloque do lado norte cortinas idênticas a essas, com 45 metros de comprimento, penduradas em 20 colunas, apoiadas firmemente em 20 bases de bronze. Pendure as cortinas com ganchos e argolas de prata. As cortinas do lado oeste do pátio terão 22,5 metros de comprimento e serão penduradas em 10 colunas apoiadas em 10 bases, no lado leste do pátio, ou seja, na parte da frente. As cortinas também terão 22,5 metros de comprimento. A entrada do pátio ficará no lado leste, situada entre 2 cortinas. A cortina do lado direito terá 6,75 metros de comprimento e será pendurada em 3 colunas apoiadas em 3 bases.
A cortina do lado esquerdo também terá 6,75 metros de comprimento e será pendurada em 3 colunas apoiadas em 3 bases. Para a entrada do pátio, confeccione uma cortina com 9 metros de comprimento. Faça de linho finamente tecido, enfeite-a com lindos bordados de fio azul, roxo e vermelho. Pendure-a em 4 colunas, cada uma firmemente apoiado em sua própria base. Todas as colunas ao redor do pátio devem ter argolas e ganchos de prata e bases de bronze. No total, o pátio terá 45 metros de comprimento e 22,5 metros de largura, com divisórias feitas de cortinas de linho finamente tecido com 2,25 metros de altura. As bases das colunas serão de bronze. Serão de bronze todos os utensílios para as cerimônias do tabernáculo, além das estacas usadas para sustentar o santuário e as cortinas do pátio. Ordene aos israelitas que lhe tragam óleo puro de oliva para iluminação, a fim de manter as lâmpadas sempre acesas. O candelabro ficará na tenda do encontro, do lado de fora da cortina interna que protege a Arca da Aliança. Arão e seus filhos manterão as lâmpadas acesas na presença do Senhor a noite toda. Essa é uma lei permanente para o povo de Israel e deve ser cumprida de geração em geração. Eu acho muito interessante, depois que a gente teve essa leitura aí com o Edu, de ver de novo como tinha ordem e decência, sabe, tipo, ordem e progresso? Só que acontecia de verdade, sabe? Sim. Brincadeirinha, pessoal, será? Enfim. Eu acho muito bacana ver de novo como tinha um jeito de fazer as coisas, tinha um jeito de usar os utensílios, né? E, de novo, a gente tem aqui, programa a programa, falado sobre o que não deve acontecer dentro de uma liturgia, que é aquela coisa do, isso aqui é tão sagrado que eu não posso usar. Uhum. Mas a importância que esses itens tiveram e têm ainda para nos ensinar sobre as instruções que Deus deixou para Moisés, né? Eu acho isso muito bonito. Isso é uma coisa que eu falo muito, principalmente pro meu esposo, como eu acho bonita essa coisa da tradição, que isso é uma coisa que, infelizmente, nós brasileiros não temos, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, quando vai casar, a noiva tem que usar uma coisa azul, uma coisa emprestada e uma coisa velha, né? Antiga. E eu acho essas coisas, esses detalhes tão ricos. E é uma coisa que eu sinto falta na nossa cultura. E como eu fico, assim, maravilhada, principalmente quando eu visualizo a leitura, né, como o Tan falou. Porque os detalhes, gente, eles enchem os nossos olhos. E sim, eu sou menininha, tá? Eu gosto dessas coisas. Mas não jogaram arroz quando você saiu da igreja, não, Carol? Não, no meu foram pétalas de rosa. Mas isso aí não é tradição. Tradição é o arroz, não é? Não. Agora que você me pegou, eu não lembro, mas eu acho que foram pétalas de rosa. Quando você fala de tradição, tem até aquela frase do Charles Swindoll, né? Que a tradição é a fé viva dos mortos, né? E o tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem, né? Acho que entra um pouquinho olha aí. nessa questão, né? Essa é a frase dele ou você que complementou? Não, tô colocando a frase dele. Inteira, as duas partes. Inteira, as duas partes. E entra bem nisso, né? Porque assim, tem também uma outra ideia sobre essa questão de tradição, bem usada pelos reformadores, com aquela questão que a tradição é aprender a andar sobre os ombros daqueles lá de trás, né? Dos gigantes, não precisa inventar, né? A roda. Eu aprendo a olhar na frente quando eu ando no ombro daquele que já caminhou na minha frente. Então eu aprendo com o que ele já aprendeu. O problema do tradicionalismo é quando eu cultuo a tradição. Esse é o grande erro, né? O que aconteceu com os fariseus, por exemplo. O legalismo é isso. O legalismo é isso. E Jesus, inclusive, ele fala com seus discípulos, ele não está quebrando. Isso é muito interessante. Em alguns momentos, você vê Jesus falando assim, ó, se a sua moral, se a sua moralidade, se a sua forma de entender a relação com Deus não for maior do que a deles, vocês têm um problema aí. E como assim? Se ele atacava eles e falava agora que eles deveriam ter a sua postura melhor ou maior, né? Qual a questão? É porque eles viviam um culto à tradição. Um exemplo fácil de entender isso é aquela discussão de Jesus com os fariseus a respeito do sábado. Ele fala, vocês não vivem para o sábado, é o sábado que foi feito para vocês. Acho que tá bem aí a questão, né?
Quando a gente foi lendo o texto aqui, uma das coisas que talvez incomode você, principalmente em traduções como a NVT, eu acredito que a NVI também vai fazer isso, onde você transforma a métrica em metros, que é o que a gente vive aqui no nosso contexto, pelo menos no brasileiro, né? Eu queria lembrar que, a gente já falou isso também semana passada, né? Que na Bíblia aqui são todos côvados, que também é uma medida de distância, mas pelo menos não fica aquele negócio de 1,35, 2,25. Você fala, nossa, que tão preciso que é isso, né? E um côvado nada mais era do que o tamanho do antebraço. Mas de quem? Então, não sei de quem tá fazendo, mas assim, por isso que dependendo da Bíblia muda um pouquinho, porque tem côvado de 45 centímetros, tem côvado de 50, mas se a gente for pensar numa pessoa construindo alguma coisa, não tem uma régua mais à mão do que o próprio antebraço, né? É, sim, com certeza, né? E aí, nesse sentido, a gente olha, por exemplo, esse altar dos holocaustos, que na real é uma churrasqueira, né? Basicamente é uma churrasqueira chique. Ele é quadradinho, né? 5 côvados por 5 côvados e 3 côvados de altura. E é interessante, eu quando eu tava lendo e quando eu tava vendo as imagens, eu imaginei uma caixa. Mas eu vi um comentarista falando que ela não tinha fundo. A grelha, tipo, ficava no meio e provavelmente as cinzas caíam no chão. Eu falei, não é que não tem fundo mesmo na descrição, a gente que extrapola a mente aqui e imagina. O que faz sentido até maior de ter as pás, os baldes pra recolher e tudo mais. E sem a necessidade de ficar virando pra tirar carvão, né? Quem gosta de um bom churrasco, né? Termina o churrasco, tem que ir lá tirar o carvão. Essa parte é chata, né? Tava prático ali, até porque era algo que acontecia constantemente ali. Direto, é verdade. E olha, quando a gente olha isso, a gente fica imaginando, né? Eu acho que vai ter churrasco no céu. Eu já gostava de churrasco lá atrás. Brincadeira, gente. Não, mas a questão maior é se vai ter gordura, porque a gordura é pra Deus, né? Tem que queimar o aroma da gordura. O pessoal que não gosta de carne aí talvez não esteja muito satisfeito. Com a conversa. Nós não vamos entrar nesse mérito, né? Já entramos lá em Gênesis, né, Carol? Já. Quem quiser ouvir, volta lá umas casas e aproveita. A gente tem um detalhe interessante no altar aqui, que é esse negócio de chifres nas pontas. E de repente aparece e não explica, né? Simplesmente fala, faça chifres nas pontas. Que são basicamente, vou usar o texto aqui de eruditos aqui, projeções dos 4 postes nos cantos. De novo, a imagem na internet vai ajudar você muito, tá? E aí, se a gente for olhar na Bíblia mesmo e buscar alguma referência a chifres no altar, talvez a gente consiga entender eles, por exemplo, como símbolos de ajuda ou de refúgio. Ele aparece lá em 1 Reis 1:50, em 1 Reis 2, ele aparece em Salmo 18, e sempre no sentido de que alguém corria e se agarrava aos chifres do altar para tentar se proteger de alguém que estava prestes a atacá-lo ou alguma coisa assim. Mas tem uma coisa interessante quando fala do chifre, que ele fala bem no início aqui, ó. O verso 2, faça uma ponta em forma de chifre para cada um dos 4 cantos, de modo que as pontas e o altar formem uma só peça. Será que aqui não era um encaixe? Talvez. Quando eu fui para Israel, a gente visitou o museu lá. Tinha várias coisas de escavações e tudo. E tinha um altar, acho que era um altar sim, de pedra. E acho que nem era um altar, não vou dizer cristão, né? Um altar judeu. Era um altar de alguns dos povos ali, da mesma época deles. E ele tinha justamente os chifrinhos nos cantos, assim. Talvez fosse algo estilístico mesmo, não sei. Mas eu nunca tinha ouvido essa, Edu. Faz muito sentido, viu? Fazer algum tipo de encaixe, né? Côncavo, um encaixa o outro aqui. Faz o ajuste, porque lembrando... Você vê, tudo era bem encaixado, né? Você não vê isso, isso pode ser pregado, isso era feito, montado, depois era revestido. Então você vê todo um ajuste aí, milimetricamente, né? Ordenado. E é muito legal isso, né? Sim. Aliás, falar em revestido, né? Também é um negócio que a gente pega se prestar atenção. Vocês perceberam que os revestimentos das coisas que ficam lá pra dentro, da parte mais interna do tabernáculo, é tudo ouro. E aí, conforme você vai se afastando ali de onde é o cerne da presença de Deus, né? As coisas começam a ser revestidas de prata e de bronze. Aqui o altar é bronze também. Por quê?
Não sei, será que é menos santo? Não sei. Mas eu achei curioso o fato de conforme vai se afastando, a nobreza do metal ela vai mudando. Ou talvez, já pensou? Porque aqui tinha fogo, tava pegando fogo sempre. Sim. Será que é um metal que tem uma resistência ao calor maior do que o ouro ou a prata e precisava disso para manter o calor? Ó, interessante para se pensar, hein? Não sei, mas lá dentro tem a lâmpada também, né? Tem o candelabro. É. E é ouro lá. E é fogo também. Uhum. Mas é curioso mesmo. Bem interessante. Eu peguei uma listinha aqui também dos itens que aparecem a partir do verso 3, né? E seus significados, ou pelo menos os seus usos. Que é meio que óbvio, mas já que a gente tá aqui, né? Por que não mencionar? A gente tem as pás para levar as cinzas longe. Não sei se para longe ou para pelo menos colocar dentro dos baldes, né? A gente tem as bacias de aspersão para recolher o sangue dos animais sacrificados ao longo do altar e para aspergi-lo na base do altar. Lembrando que os chifres do altar eles eram aspergidos antes até de qualquer outra coisa. Também fazia parte do ritual do culto ali. Sim. A aspersão dos chifres. A gente tem garfos para carne, obviamente. Você aqui tá pensando numa churrasqueira. Eram garfos de 3 dentes. Olha só, já temos aí isso aí na época. Eram usados para dispor os sacrifício ali, para os próprios sacerdotes retirarem as carnes que estavam sendo feitas, porque servia de alimentação para eles também. A gente tem braseiros, é muito contexto de churrasco mesmo, muito contexto. Braseiro, provavelmente para levar os carvões vivos do altar do holocausto, ele menciona aqui até a ideia de levar para o altar do incenso dentro do lugar santo, não sei. Pelo menos eu não achei um argumento bíblico dizendo que tira dali para levar para lá, mas talvez seja muito natural que seja feito isso. Uma coisa interessante, bem na linha da nossa conversa do nosso último encontro, né? Falou sobre beleza, sobre belo e tudo mais, mas tem uma questão que a gente não tratou lá e vem nesse mesmo bloco aqui, a gente só pincelou, né? Falando da questão da santidade, do cuidado com o local, toda essa preparação, né? E a Carol apontou hoje mesmo essa questão do sagrado, da liturgia e tudo mais, né? E é interessante porque quando a gente faz um link, quando a gente olha todo esse cuidado que Deus aponta para o povo, que está ensinando para o povo sobre a questão de como os utensílios são usados, como deveria acontecer, a preparação para o uso, o ambiente, tem uma questão que nós vemos que cada vez que você vê a cultura saindo, né? Falando de cultura no último encontro também, um pouquinho disso, mas cada vez que você vê a cultura se afastando desse olhar do sagrado, ou se afastando dessa questão do respeito ao sagrado, ela começa a ser irreverente. E ela sempre começa a olhar o sagrado, ou ela usa o sagrado como um modelo de chacota. Não sei se vocês conseguem perceber isso. E é sempre, né, essa tentativa de extrapolar um pouco a mais, um além do convencional, é impressionar, e a maioria das vezes é atacando o sagrado, né, olhando o sagrado como qualquer coisa. Eu acho que num certo nível, até nós cristãos, diante dos colegas e amigos não cristãos, a gente meio que sofre isso um pouco. Isso, e isso me traz um link para Daniel capítulo 5. Porque Daniel capítulo 5, tá lá o neto do Nabucodonosor no poder, e ele faz aquele banquete. Se você já está situado aqui, é aquele banquete que a mão aparece, né, começa a escrever na parede. Mas o cerne do banquete é que eles estavam numa bagunça já há alguns dias, né, numa festa para extrapolar. E ele faz o quê? Tem um ponto em especial. Ele faz o quê? Ele começa, vamos fazer alguma coisa. Eu quero extrapolar, eu quero mostrar a minha reverência. Não tem o que fazer mais, ele vai lá e manda pegar os utensílios do templo. Que foram roubados, né? Foram roubados. E parece que vamos pegar os utensílios do templo, parece bobo, mas na verdade ele tá fazendo uma afronta. Isso aqui é tão sagrado mesmo? Vamos mostrar o quanto isso aqui é sagrado. E aí Deus mostrou quem ele era. Deu ruim, né? Deu ruim. E aí é legal porque, assim, você vê Daniel velhinho já. Nessa história aparece quem é Daniel? Aquele Daniel que o Nabucodonosor conheceu, que Nabucodonosor viu a grandeza de Deus diante das coisas que aconteceu. O Nabucodonosor foi aquele que foi pro meio da floresta comer pasto com os animais até reconhecer quem era Deus, né? Exato. E aí você vê 2 gerações depois, na verdade, né? 2 não.
porque ele sai do poder, o filho dele assume, só que o filho dele era um filho fraco, Marduk, fraco como governante. Ele perde o poder para mais um dos seus generais, e o neto depois assume. É um salto ali de gerações, né? E parece que ele não tinha ele não conhecia do tal Daniel, não conhecia da história do avô, e não conhecia nada disso. E esse desconhecimento, a gente falou sobre a tradição. A questão da tradição é você olhar para trás e falar assim, peraí, será que tem algo que eu possa aprender dali? Porque cada vez que eu me distancio, eu quero chamar mais atenção, eu corro risco de cair na armadilha de falar assim, não, isso não é importante não. Por que eu tenho que fazer isso? E aí ele cai na armadilha, né? E perde a cabeça, inclusive. Né? Acho que é uma coisa pra se pensar sobre isso. Uma história boa. E talvez não seja uma história tão conhecida assim para o pessoal fora da igreja. Até pro pessoal dentro da igreja, viu? Não sei. É verdade. É uma lição pra gente, né? A questão da irreverência pra consagrado. Sim. E daí tem uma lição dupla. Tem a irreverência pra consagrado com aqueles que não olham o passado, pra trás, não olham pra tradição, com aquele olho de o que eu posso aprender com isso? E nesse caso aqui do rei, em Daniel 5, você fala de alguém que não conhece a Deus, que não tinha nenhum princípio e valor de Deus no seu viver diário. Mas também nós corremos o outro risco, que é o risco que eu digo maior, da irreverência dentro do sagrado, quando fala-se de quem está dentro. Tá. Você está tão acostumado com o ambiente cristão, e aí eu poderia falar com você que está nos ouvindo aí, que talvez seja um daqueles filhos de crente, né? Que normalmente não é crente, né? Filho de peixe é peixe, mas filho de crente não é. E às vezes esse ambiente é tão comum, você cresceu nesse ambiente, você conhece as músicas todas desse ambiente, você aprendeu 3 palavrinhas só no berçário, o livro sem palavra no berçário, tudo isso, a história de Davi jogando a pedra no... E tal, isso é tão natural pra você que você fala, mas eu já sou desse ambiente, mas há o risco da irreverência aí também. E aí eu vou pra um outro ponto que nós já comentamos assim por cima aqui, o caso lá de Uzá, que é o caso de Davi, quando eles foram pegar a arca e levar de volta, sair, né, e voltar pro local dela. Já imaginou? Porque a arca tava lá, na casa da família ali, há uns 30 e poucos anos ou mais. Talvez aqueles meninos que estavam na sala da casa deles. Brincavam ali dia após dia, pulava pra lá por trás, por cima da arca, e se tornou algo tão natural, tão comum, que pra ele foi... o que vai dar se eu colocar a mão ali? Vai cair. E talvez você esteja pensando aí no contexto do local, da sua igreja local, no salão de culto, esse tipo de coisa. Mas isso claramente pode ser extrapolado para momentos de oração, momentos de leitura bíblica, momentos de meditação nas escrituras, quando a gente resolve fazer de qualquer jeito. Sim. Para Deus eu acho que não é nem indiferente, ou ele, você tá fazendo um jeito errado, eu não vou prestar atenção. É um jeito de a gente ofender a Deus fazer isso. E é bom ressaltar, quando a gente fala de oração, gente, quando a gente fala de tempo, você não precisa... E é importante falar, você não precisa fechar o olho pra orar. Você não precisa fazer certos rituais pra orar. Orar não pode ser um ritual, senão vira uma reza, né? Mas tem que ser algo sério ao mesmo tempo. Mas tem que ser algo sério. Algo que é você conversando com Deus, entendendo essa interação. E isso é importante, né? Não pode ser só um ritual. Quando se torna um ritual, perde seu valor. Sim. Perde a sua importância. Que é exatamente o que a gente estava falando sobre a liturgia, né? Que uma coisa é você seguir uma ordem, né? Outra coisa é você depender dessa ordem para fazer alguma coisa, porque realmente perde o seu propósito, né? Os itens se tornam mais importantes do que o conteúdo, né? Por assim dizer. Exatamente. Mas eu sou professora da Escola Bíblica Dominical de crianças. E outro dia me questionaram, um dos meus alunos questionou, mas por que a gente tem que fechar os olhos? E aí, claro que ele não vai ter o entendimento que nós temos aqui, né, nesse momento. Eu expliquei, não, porque nós vamos conversar com Deus, então pra você não se distrair com outras coisas, feche os olhos, abaixa a sua cabeça. Tem muita gente que não tem a menor ideia de por que tem que fechar os olhos. Não tem, né, como ele falou, mas por que se fecha costumeiramente os olhos? Exato. Não, de olho fechado a gente já se distrai. Não é? Por que nós oramos? E daí talvez você que nos ouve, talvez seu histórico religioso não é de um modelo de igreja histórico, talvez um pouco mais tradicional, você acha estranho, né? Porque aquele silêncio na hora da oração. Por que a gente faz isso? Para que a gente possa se concentrar ouvindo aquele que está orando. Sim. Paulo fala sobre isso na carta aos Coríntios, que ele fala assim, olha, quando alguém está orando,
é momento pra isso. Porque como você vai poder dizer no final amém, concordar com o que ele tá falando, se você não está ouvindo o que ele fala? Porque ele pode falar uma groselha lá e você fala assim, não posso falar amém pra isso não. Não, ou você fala... Ai, gente. Não, mas a gente fala até o amém sem pensar no amém. Imagina. Né? É verdade. Não é? É verdade, é verdade. A partir do verso 9, a gente tem as instruções para o pátio. Isso, exatamente. Eu ia puxar essa questão do pátio que, mais uma vez, até o lugar ali descoberto, né, por assim dizer... ele era descoberto no teto, né? Mas ele era cercado pelas cortinas, né? De linho fino. E, de novo, a gente recebe aí uma sucessão de instruções de como construir, do que construir, que material usar, né? Quantidades. De novo, tudo bonitinho. E a gente tá falando aqui de sistema métrico. Eu peguei aqui um estudo que... De novo, são valores aproximados, mas eu gostei. Mais uma vez, bota lá a imagenzinha, né? Que o átrio, né? Ou o pátio do tabernáculo, ele media 45 metros de comprimento. E aí eu comecei a pensar que a minha casa, o apartamento que eu vivo, tem um total de 40 metros quadrados, tá? É diferente. Quadrados já, quadrados. Não é nem só de comprimento. Exato. E eu falei, gente, é muito maior do que isso aqui. E só tinha churrasqueira basicamente ali dentro, além da parte coberta, né, que a gente já viu na semana passada. Na parte externa, basicamente tinha só o altar ali, e é isso. Aí eu fiquei pensando numa coisa. Tudo bem que ali no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote podia entrar, né? Nessa área do pátio, do átrio, enfim, como você preferir, era aberto pro público? Eu fiquei com essa dúvida e eu tive a impressão, apesar de ninguém bater o martelo, no que eu li, pelo menos. Mas eu tive a impressão que não. Que os sacerdotes, que eram quem oficiavam as ofertas a Deus e os sacrifícios e tudo mais, eles recebiam o povo nessa porta, que vai aparecer aqui, né? Quanto que tem a porta? 9 metros? Não lembro. 9 metros. Para a entrada 9 do metros. pátio, a gente tá no 16. Para a entrada do pátio, confeccione uma cortina com 9 metros. Uma cortina muito parecida com a cortina que foi lá revestida na parte interna, que a gente viu também semana passada. Mas a impressão que dá é que as pessoas chegavam lá com seus animais nessa porta. O sacerdote recebia ali como se fosse um balcão de entrada. Sim. Recebia o animal e aí... Precisa de espaço lá dentro, né, Carol? Porque não cabe muitas vacas dentro do seu apartamento. Mas não lá tinha que caber muitos animais. E aí os sacerdotes entravam com as ofertas. Eu li um autor dizendo até que nessa porta os sacerdotes paravam para conferir realmente se o animal atendia as especificações necessárias para ser usado na oferta e tudo mais. Então eu acho que é um lugar mais reservado também. Faz até sentido. Por quê? Eu nem tinha pensado nessa questão de quantidade de animais. Mas pensa comigo, em algum lugar, agora vai me fugir totalmente a fonte, mas eu espero que seja a Bíblia, tá? Eu li ou eu ouvi que o dia do sacrifício era um dia muito longo de trabalhoso, né? Que o povo ia com seus animais, então tinha aqueles que levavam vacas, cabritos, rolinhas, né? Dependendo ali do seu status financeiro, social. E aí você imagina, o sacerdote ele recebia, tinha a questão lá, né? Da expiação dos pecados, degolava o animal, queimava pra fumaça chegar até os céus e comiam, né? Ali o churrasco. Não quero usar churrasco porque parece que a gente tá banalizando aqui, né? Sim, o sacrifício. Certo. Parou pra pensar, gente, o quanto era longo esse processo. Eu falo isso porque você já, assim, não tô nem falando de churrasqueira ou ambiente, mas você já participou de algum churrasco em casa? Até você esquentar a brasa, até você temperar o animal, até tá no ponto certo. É um tempo, entendeu? Assim, então faz sentido as pessoas não estarem na minha cabeça, tá? Faz sentido as pessoas não estarem dentro do pátio, do átrio, porque primeiro deveria ser um ambiente, assim, pesado, porque afinal de contas os animais estavam morrendo ali, sendo sacrificados, então tinha muitos animais mortos. O cheiro do sangue, depois o cheiro do churrasco. O cheiro da carne queimada. E o peso também da motivação da coisa. Dos pecados, né? Tudo isso pra falar que, na minha cabeça, isso fez sentido agora, entendeu? O tempo, você diz? Eu acho que o tempo é importante também. Sim, sim. Inclusive pra nossa adoração de hoje em dia. A gente não tem mais que levar sacrifícios e tudo. Mas eu acho que quando a gente se dispõe a realmente fazer uma adoração a Deus,
até o tempo demonstra a nossa reverência, a importância que a gente dá ao momento, sabe? Que não é um negócio, vou ali rapidinho e já faço. Cara, não, agora eu vou parar tudo, eu vou me atentar e vamos adorar a Deus. E assim, a gente falou algumas semanas sobre a celebração da ceia. E o pastor Edu, ele falou que em alguns lugares, quando você vai celebrar a ceia, é uma coisa um pouco triste, né? Como se estivesse vivendo eternamente a morte do cordeiro. E claro que a gente relembra o sacrifício, mas mais do que isso, a gente tem que estar alegres porque teve alguém que se sacrificou por nós e nós estamos agora justificados. Mas eu penso que essa questão do sacrifício de animais não era uma coisa que as pessoas ficavam ali rindo e contando piadas. Claro, isso tudo são conjecturas, fazia tempo que a gente não usava isso. Mas eu penso que era ali um momento, vou usar assim... Solene. Isso. As pessoas, elas levavam aquilo muito a sério, né? É que a palavra solene, ela tem um risco. É isso que eu comento na ceia. A gente confunde, eu sei que tem a ver muito com a cultura, com o ambiente, mas a gente às vezes entende solene como algo altamente... Você não pode olhar pro lado, não pode respirar. E não necessariamente é isso. Você vai ver, por exemplo, Neemias chamando o povo para uma festa e o povo estava chorando, estava em lágrimas, porque eles estavam lendo pela manhã a Bíblia. E olha que solenidade aí. Todos em pé, homens e mulheres e crianças, desde cedinho até o meio-dia, lendo a Bíblia, lendo a Torá. E eles choravam, porque assim, eles estavam vendo que a vida que eles viviam não condizia com aquilo lá. Né? Eles estavam distante de Deus. E daí depois Neemias fala, gente, vai pra sua casa, lava seu rosto e se prepara pra voltar, porque assim, hoje é dia de festa. Daí a palavra é festa solene. Olha como é muito louco você entender, é festa. Sim. E é solene. Então é importante ter essa mentalidade, né? E isso. O que eu falo é que ele tá na ceia com aquela cara de velório. Caramba. Olha. Porque a ceia é um memorial, mas é um memorial de esperança. Até que ele venha. Você tá anunciando que você foi resgatado, né? Eu acho que no contexto de ceia, eu acho que no momento em que você se lembra dos seus pecados, que você se lembra que você é um dos responsáveis da morte de Cristo, eu acho que a tristeza ela é meio inevitável aí. Sim. A questão é que você não pode parar aí o seu pensamento. Você tem que pensar adiante e começar na tristeza e terminar em júbilo. Exato. Sim. E ali tem alguns contextos que usam o termo da filhinha lá, né? Pro dia do sacrifício, a filha da vergonha, né? Tem uma questão ali. O indivíduo confessava seus pecados na cabeça do cordeirinho lá que ia morrer. Eu falaria bem baixinho no ouvidinho dele. Tinha o negócio de colocar a mão na cabeça do cordeiro pra... simbolizar que eu tô passando o meu pecado pra ele, que vai ser sacrificado, esse tipo de coisa. Imagina a cara dos sacerdotes lá ouvindo tudo aquilo. Deus! Só arregalando os olhos, né? Você é... Nossa, eu não me engano. Daí ele vem de novo. Você de novo? Continua no mesmo pecado. Não, mas sabe, eu penso assim, eram mais de 2 milhões de pessoas, então os sacerdotes às vezes não lembravam de todos, né? Brincadeira, tá, pessoal? Por favor, não tem nada a ver, tá? Isso não é nenhuma conjectura, tá? É só um pensamento aqui solto da Carol. Vocês se ligaram da entrada? Também, se a gente não estuda, a gente não pega esses detalhes, né? A entrada do tabernáculo era para leste. Então a gente tem lá a descrição da parede sul, a parede norte, que eram as mais compridas, a parede oeste, que era o fundo, onde ficava lá mais próximo do Santo dos Santos, e a parede leste era a entrada desse tabernáculo. A entrada do tabernáculo lá no Templo de Salomão, isso é descrito lá em Ezequiel 8:16, era no leste. E o templo lá, reconstruído por Herodes, era no leste também. Ah, que legal. É muito bacana, né? Isso aí, assim, me remete na primeira leitura até a oração que os muçulmanos hoje fazem. Tem que estar virado pra Meca, sabe? Mas também me lembra orações, acho que em Salmos, que fala toda vez que alguém orar voltado pra ti, ó Jerusalém, atende aquela oração e tudo. Daniel fazia isso. Então. Era cultura. Daniel tava lá na Babilônia, ele fazia esse tipo de oração. Virado para Jerusalém, né? Eu achei legal isso. Porque a gente é muito rápido pra jogar pedras nos muçulmanos. Joga isso, que tem que virar pra lá, que nossa oração pra Deus é em qualquer momento, em qualquer lugar. Mas mesmo na Bíblia a gente encontra algum tipo de... Eu não tô dizendo que a gente tem que fazer essa oração virado pra leste, não é isso, por favor, não entendo. Mas
a reverência de novo ao ato, sabe? E o próprio Deus trazendo de alguma forma algum significado nesse contexto de, não, a entrada é pelo leste. Por que o leste, não o oeste? Sei lá. Eles estavam indo para leste ali, né? Em relação à posição geográfica que eles estavam indo à Terra Prometida ali, eles iam mais para direita ainda do que onde estavam no Sinai. Mas sei lá se era por isso. Tem algo interessante, pensando dentro dessa linha aí, e Jesus aponta sobre isso também, porque existia essa questão cultural, a tradição, até horários para orar, e Jesus traz uma coisa, né? Fala, tradicionalismo aí, lembra os fariseus? Quando fores orar, não faça como os fariseus, doutores da lei, que vão para as praças públicas e parará. Então imagina só, o cara religioso, né? Ele tava lá, 3 horas, a hora da oração. Pegava um banquinho, levava com ele um banquinho, chegava lá, deu 3 horas, gente, agora eu vou orar, hein? Momento importante que eu vou orar. Mas é o anúncio público que ele Jesus denuncia, né? Isso. É o famoso, agora que a gente tá em épocas de ajudar o Sul, né? Teve uma conversa bem interessante com a minha família essa semana mesmo. Porque tem muita gente ajudando e é certo, a gente tem que ajudar e tudo. Mas tem muita gente se aproveitando pra se autopromover. Autopromover. E aí, assim, eu até aproveitei pra ensinar o Lucas e o Daniel, principalmente o Daniel, que é menor, né? Você sabia que na Bíblia tem o conceito de que, o que a sua mão direita dá de oferta, a esquerda não fique sabendo? Que uma vez que você anuncia aí com trombetas a sua oferta, você já ganhou o seu galardão, o seu prêmio, e quando você faz isso, e só você, Deus e a pessoa que tá recebendo descobrem ou sabem disso, o seu prêmio vai ser nos céus. E foi uma conversa muito boa pra ter com eles. E eu, assim, ao mesmo tempo que eu fico feliz, olhando de volta pros nossos dias, que as pessoas de fato têm ajudado toda a calamidade lá no Sul, também me entristece perceber que muitas pessoas fazem isso pra se promover. A Renata trouxe um caso, por exemplo, hoje, e nem é muito dessa de promoção, mas acaba sendo, né? De uma influenciadora digital aí que vende algum produto. Façam compras do meu produto X aqui, que parte da verba vai ser destinada pro Sul. E aí perguntaram nos comentários pra ela quanto que ela ia destinar. 1%. Nossa. Aí caíram matando nela, porque assim, é alguém tentando se promover em cima da desgraça alheia. Sim. Caramba, mano. Mas se percebe a religiosidade aparente lá. Jesus tá atacando isso por quê? Porque quando o fariseu fazia isso, ele queria se promover. Olha como eu sou certinho. Olha como eu faço isso, como eu faço aquilo. Jesus falou o quê? Não faz isso. Quando for orar, vai no seu quarto. E Deus que o vê em secreto te recompensará. Olha que lição. Porque assim, o que Cristo está chamando? O importante da oração não é onde você vai fazer, nem como, mas é a busca pela intimidade com Deus. Aquele momento de intimidade com Deus, de se quebrar com Deus. Profetas quase todos falam disso, né? Sim. Mas talvez Isaías e Ezequiel ali, Jeremias falam um pouco também, mas cara, Deus não olha, pra usar um texto que a gente tá usando aqui, né, os sacrifícios, Deus não olha pros sacrifícios. E olha que ele tá instituindo sacrifícios aqui, né, com toda a sua santidade e tudo mais, mas o que importa é o coração, não é o sacrifício. Exatamente, tanto que Abel é o maior exemplo disso, né? Caim e Abel, né? Sim. E dentro desse contexto que a gente tá falando sobre o perigo, né, a questão da tradição, tradicionalismo, você vai perceber, até entre os profetas, algumas orações, alguns livros, Abacuque, por exemplo, que você vê o profeta orando e conversando com Deus, você fala, meu Deus, como ele fala isso com Deus na lata, assim? A gente morre de medo, né? Se eu falar isso, Deus vai me fulminar. Sim. Ele tem uma conversa com Deus, assim você fala, não, eu nunca falaria isso pra Deus. Qual que é a questão? Não é que ele é mais que a gente, mas essa consciência de intimidade, de poder se aproximar de Deus. Aliás, nós temos uma proximidade a qual eles nunca tiveram, né? Porque eu usei como exemplo nosso último encontro, né? De Hebreus capítulo 10, né? Nós estamos lá dentro da sala do trono. E Deus fala, chega mais perto, filho. E a gente, não, eu tô aqui, tá bom. Ele chega mais perto. Bom, mas aí depois do átrio, né, do tabernáculo, a gente encerra esse capítulo, né, falando das lâmpadas, né, que estão constantemente... Carol, antes da gente falar das lâmpadas, tá bom, eu queria só não deixar passar um detalhe que acho que foi você que levantou no último episódio, que é o verso 8. O altar deve ser oco, aí o fato de não ter chão, né, não ter piso. Tava aí no texto, eu que não prestei atenção antes. O altar deve ser oco e feito de tábuas, ok?
faça-o de acordo com o que lhe foi mostrado no monte. É Deus que dá as instruções. Sim. De novo, eu acho que se a gente comparar, o versículo deve ser igualzinho no hebraico, inclusive. Boa. Pronto, fecha parênteses, pode ir. Tá certo. E acho que pra finalizar esse capítulo, a gente não pode deixar de falar, né, das lâmpadas que continuamente ficam acesas, né? E isso é muito interessante, né? É pedido, né, pros filhos de Israel trazerem azeite puro, né, ali pra abastecer o candelabro, que pesava, assim, uns 35 quilos, né, pelo que eu pesquisei. O candelabro, É. Ele é grandão. Sim, ele era feito de ouro, né, como a gente já viu, Uhum. e o seu formato era parecido ali com uma amendoeira florescendo, né, e ficava entre o véu, né, que separava o santo lugar do santo dos santos, né. Uhum. De novo, visualizem aí na imagem, tá bom? Vale muito a pena. Sim, sim. Vale, é muito legal. E aí ele sustentava 7 lâmpadas, né, que tinham que ficar constantemente acesas, né. Sim. E a responsabilidade tanto dos sacerdotes, né, no caso, de não deixar esse fogo se apagar jamais, quanto a responsabilidade do próprio povo em prover azeite. Exatamente. Cabia a eles. Então a participação de todos nisso. Sim, sim. Por mais que eles não tivessem acesso ao local ali interno, era responsabilidade deles algum nível de manutenção da coisa também. É verdade. Não digo nem algum, é todo nível de manutenção. Isso fica muito claro porque os levitas, inclusive, eles não tinham parte na terra. Uhum. Deus até falava, eu sou a porção de vocês. Eles estavam ali para viver dentro dos seus turnos, né, dentro do seu contexto ali, para o trabalho do templo. Uhum. Recebiam disso e viviam disso, e era a responsabilidade de todas as outras tribos mantê-los. Sim. Então isso era muito claro. Para que eles pudessem fazer com excelência o trabalho deles, focar com excelência no trabalho deles, o povo tinha a responsabilidade de manter, dar condições para que eles pudessem viver disso. Uhum. Tem um paralelo isso pra vida pastoral hoje, ou você acha que é forçar a barra, Edu? Não, eu tenho plena certeza que é um paralelo claro quando o apóstolo Paulo fala que o trabalhador é digno do seu trabalho, digno de dobrar os honorários, é aqueles que ministram bem, Uhum. principalmente os que se exercem na palavra, na oração. Então ele está dando um chamado a entender que, vamos lá, não estou dizendo que um pastor não possa trabalhar fora se ele tem a necessidade disso, Uhum. né? São outros tempos, tudo mais. Mas é que pena, né? É isso. Mas que pena. E às vezes há aquela comparação. Puxa, assisti no YouTube, assisti um vídeo com aquele pastor famoso, aquele pastor tal, aquilo, mas daí você fala assim, já parou o quanto ele tem de tempo para dedicar a estudar, a preparar, a ler bons livros. Porque isso é importante, gente. O pastor, a gente fala, você fez um seminário, fez 5 anos, fez uma pós, fez um mestrado. Não para aí. Né? Como outras áreas do saber, você precisa continuar. Então você precisa estudar, precisa comprar livros, precisa se aprofundar, e isso é para a vida. Sem contar o cuidado das pessoas. Cuidado das pessoas. Então, um pastor que se dedica em tempo integral a isso, a se preparar, a estudar, a trazer para você, sabe, um bom banquete no domingo. O texto é muito claro, ele é digno disso, de dobrar os honorários. E assim, daí você fala assim, fulano lá. Daí você vai ver, por exemplo, como o John Piper faz uma pregação, daquele tem toda uma equipe por trás dele, enquanto ele tá lá preparando. Eu já ouvi uma entrevista dele falando há muito tempo, né, que ele tá lá preparando o sermão, ele tem uma equipe que cuida dos jornais da semana, que fazem uns recortes para ele de assuntos que vão ser relevantes com a mensagem, outro que cuida de mídia disso para que ele possa ter tudo isso de suporte e trazer uma mensagem relevante, profunda e impactante. Ler biografias assim de pastores, sei lá, Spurgeon da vida, é muito legal de ver isso. Ele tinha um secretário para deixar os livros abertos nas páginas que ele estava estudando na mesa, sabe? Sim. É um negócio que você fala, cara... Você percebe o quanto isso facilita o preparo do pastor para que ele possa trazer conteúdo que você, no final do culto, fala, uau, que bênção, como isso é edificante? Mas é triste porque nós, agora dentro desse aspecto, você vê a grande maioria dos pastores do nosso tempo tendo que fazer tendas, né? Enquanto também exerce sua função. E isso toma muito tempo. Gente, que eu diga aqui pro LBC, cara. É. Era uma pergunta até, assim, com tom de brincadeira, mas não é. A gente não é pastor de vocês que estão ouvindo a gente. Mas o trabalho que a gente tem aqui, de estudo, de preparo, de gravação, de edição... é enorme também, e assim, eu acho que tá nas costas de vocês ouvintes
suportar a gente também pra isso, sabe? Uhum. Do mesmo jeito que tá nas suas costas, suportar os pastores das suas igrejas locais e os missionários que estão, de novo usando o exemplo do Sul. Quanta gente tá indo pra lá pra fazer alguma coisa, nem sei como eu vou ajudar, e qual que é o pedido deles? Cara, a gente precisa de ofertas, a gente precisa de doação, a gente precisa de água, a gente precisa de alimento, porque eu me dispus a vir aqui, mas se vocês não se envolverem e mandar o que a gente precisa pra acudir as pessoas aqui, não adianta nada eu estar aqui. É um negócio que vai passar, se Deus quiser, eles vão se reerguer, se Deus quiser, e daqui 6 meses ninguém nem vai falar sobre isso. Só que a vida de quem traz a palavra de Deus para as pessoas é isso a vida toda. Não é pontual a coisa. É importante porque a gente, agora falando no contexto do Brasil, né? Você percebe que uma pessoa que se dedica ao ministério pastoral, ele abdica algumas vezes de áreas profissionais a qual ele fazia com excelência, a qual ele depois de um devido tempo receberia seu fundo de garantia, FGTS, ia se aposentar, né? Dentro daqueles anos de trabalho e tal. Isso não existe um pastor. Não tem. Né? Isso não existe. É interessante conversar com pastores sérios, e eu digo sérios mesmo aqui, porque no coração de nenhum deles tá o retorno financeiro. Tá em, cara, se tiver o retorno, que bênção de Deus. E se não tiver, isso é uma missão da minha vida e eu preciso fazer. Sim. Mesmo que Deus tenha que suprir as minhas necessidades de outras formas, mesmo que os meus filhos não tenham condições de fazer uma viagem no ano, de estudar numa escola particular. E a gente cuida muito mal dos nossos pastores, nossos missionários, né? E a questão que você tocou também, né? A questão de família, filhos, a esposa, cuidado familiar, tem todo ao redor de tudo isso, da vida pastoral, que eu digo que o pastor precisa se cuidar também nisso. Porque pastores doentes, o que eu tenho visto e ouvido ao longo dos anos de pastores doentes, pastores com problemas psicológicos, pastores sofrendo depressão, burnout, porque carregam um peso muito grande. E uma das premissas que eu tenho, né? Hoje eu sou um pastor sozinho, né? O único pastor da igreja que eu pastoreio. Mas eu não acredito, tô falando a minha posição, eu acredito piamente que o ministério pastoral tem que ser feito no coletivo, no colegiado. Por quê? Porque você tem outro para apoiar, você tem outro para estar orando com você, para dividir as cargas. E eu sei que no contexto do Brasil não é tão fácil. Não é toda igreja tem condição de ter um pastor, imagine 2 ou 3. Mas aliviar as cargas, inclusive para cuidar de gente. Eu creio que depende da quantidade de pessoas que tem na sua igreja, é hora do pastor já repensar, não dá para ficar sozinho aqui. É hora do pastor tomar o máximo cuidado e falar assim, não posso. É muito do que a gente falou do Moisés no Jetro lá. Exato. Não posso porque eu tô colocando uma carga que eu não posso carregar. Eu posso correr o risco da armadilha de achar que eu sou o bom, que eu posso, que eu faço e aconteço. Então tudo isso envolve, né, na questão da vida do pastor. E o cuidado mesmo, a igreja precisa assumir com o coração, com amor, e falar assim, peraí, né, honrar aquele que faz isso para que ele possa fazer bom. O problema é que nós vivemos uma cultura muito imediatista, né, a cultura do fast food. Mas tem que ser algo... Eu tenho 2 problemas com essa questão da cultura, né? 2 aspectos para os pastores sérios, né? Uma é a pregação tem que ser rápida porque hoje a pessoa não consegue se concentrar, não consegue ficar muito tempo ouvindo uma mensagem. Eu entendo alguns aspectos disso, mas ao mesmo tempo eu tenho os meus desconfortos. Porque se a gente chega no final de semana e fala, vou maratonar a nova série que saiu. E gasta 12 horas ali. O povo maratona. É maratona. Enquanto isso, tá querendo uma pregação do TikTok, né? 10, 30 segundos aí já tá bom. Vou no cinema assistir o último filme que ganhou o Oscar de 3h30. E não sai, tá com vontade de ir no banheiro, mas não sai porque não quer perder nenhuma cena. Você percebe a questão da importância? Vou num jogo ou vou num evento e você gasta horas ali. Mas espera aí, a palavra de Deus sendo pregada, sendo trazida aos nossos corações, e você, é muito cansativo, é muito difícil. Peraí, prioridades. E o outro lado, que você coloca o pastor naquela questão, se eu vou fazer uma mensagem que edifica, que transforma, que vai apontar certas coisas, que eu me preparo para aquilo, dificilmente eu vou conseguir aplicar, apresentar e colocar ela em 30 minutos. A gente leva 1 hora num episódio aqui. Exato. Quando que a gente faz episódio de 30 minutos?
E assim, gente, eu não consigo, por exemplo, e eu sei, né? Eu sou filho de pastor também, né? Tô nesse ambiente, genro de pastor há décadas, e você vê pastores que suas dificuldades, trabalham, têm a luta, que vão montar suas mensagens no sábado, à noite, de madrugada, montando a mensagem para pegar no domingo. Isso é inadmissível, porque assim não vai conseguir fazer uma boa mensagem. Sim. E às vezes não é nem displicência, é só porque foi o que deu. Não tem como, E aí ele acaba tirando do tempo da sua família, de estar com a família, cuidando com a família. Então tem toda essa luta, né? E assim, o Carol sabe disso. Pra montar uma mensagem, eu vou levar uma mensagem de domingo. Eu passei semanas trabalhando nela. O Edu nunca almoça com a gente, no domingo. Porque ele tá sempre estudando. Mas eu tô passando semanas montando mensagem. Uma vez eu entrevistei um pastor, amigo meu. Ele tava me contando um pouco sobre como era esse negócio do planejamento de mensagens na igreja dele. Igreja grande e tudo. E uma das perguntas que eu fiz pra ele é: quanto tempo antes você começa a preparar sua mensagem? Ele falou: 6 meses. Eu já sei no começo do ano quem vai pregar em cada domingo, porque a igreja é organizada. Então eu já sei os meus domingos, as minhas pregações. A gente já tem os temas de cada uma delas. E eu já sei o que eu preciso ler. Então, desde esse momento, eu já tô... Assim, não abri lá um Word e já comecei a digitar. Cara, eu já sei que eu vou falar de, sei lá, Jonas. Eu já comecei a ler o livro de Jonas, eu já comecei a ler um comentário sobre Jonas, eu já comecei a estudar um pouco sobre a época de Jonas. Por quê? Porque daqui em setembro eu vou pregar uma mensagem sobre Jonas. E aí quando chega perto, ele falando, né? Aí eu organizo as coisas, mas assim, o ruminar do assunto já vem, ó. Eu nem sei dizer quanto tempo antes, mas é uma igreja com vários pastores. Sim, eu conheço uma igreja, eu acho fantástico isso, é uma equipe pastoral, são 3 ou 4 pastores, e eles, o pastor que vai pregar no domingo, por exemplo, ele coloca na mesa para a equipe, na segunda-feira, na reunião pastoral, a mensagem do domingo. Eles discutem sobre a mensagem. Não é a mensagem do pastor Eduardo. Antes ou depois? Antes. É a mensagem que a equipe discute. Eles falam, acho que essa questão aqui, eu poderia colocar aqui. Ou, não, muda essa palavra por essa. Eu achei muito legal, porque assim, não é uma mente só pensando, são várias. E outra, vai que no sábado eu passo mal, fui lá na casa da Coral, comer alguma coisa e não caiu bem, e eu passo mal. Por mais que não foi o outro pastor que preparou o todo da mensagem, mas ele está situado na mensagem. Ele consegue pegar, peraí, eu assumo e sigo a mesma mensagem contigo. Olha que interessante. Eu acho que uma igreja que consegue ver isso e dar esse cuidado pro seu pastor, essa preparação pro pastor, ela vai reverter nela, porque ela vai receber bom ensino, bom preparo, vai ter um pastor que está ali, ó, full time, trazendo ensino, apoiando, cuidando e preparando o melhor para a igreja. Acho que isso é essencial. Tudo isso por causa do óleo do candelabro, hein? O óleo do candelabro, o óleo da unção. Não, mas é o que a gente sempre fala. Pode ser um texto que não tá tão óbvio uma aplicação, mas ela tá lá. Questão da gente ir atrás dela. Exatamente. E acho que é bem útil pra gente. A Bíblia toda, né? Não é à toa que tá lá, que é útil e aplicável pros nossos dias também. Por que não? Amém. Encerramos? Opa! Acho que encerramos. Muito bem, então. Só para que você saiba, a partir do verso 20 que a gente leu, que começou justamente essa parte da iluminação aí do tabernáculo, a partir então de 27, 20, até o 30, 38, então a gente tem um tempinho aí. A gente vai ter instruções, agora não mais sobre a estrutura do tabernáculo, mas instruções dadas para quem vai servir no tabernáculo. Então a gente vai passar por elementos do serviço, por vestuário dos sacerdotes e tudo mais. E a conversa vai seguir tão gostosa quanto tá até agora, tá? Eu pelo menos acredito realmente nisso. Fica o convite para você voltar com a gente na semana que vem para conversar sobre o capítulo 28. No 28 a gente vai falar um pouquinho sobre as roupas dos sacerdotes. E também é outra coisa legal, porque tem muitos e muitos simbolismos que guarda pra semana que vem. Boa. Beleza, então a gente se ouve semana que vem. Obrigado, Carol. Obrigado, Edu. E se você ainda não fez a sua ajuda ao pessoal do Sul aí, dá um jeito de fazer, tá? E depois que passar essa coisa aí, lembre-se de que você também é responsável por nós, tá? Um beijo e um queijo pra todos vocês. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. A gente sabe aí que às vezes a gente
foge pela tangente, mas é tudo com muito amor e carinho, tá bom? Então, obrigada pela paciência, pela audiência, a gente se ouve no próximo episódio. Até mais. Muito obrigado você que nos ouve, obrigado Carol, obrigado Tan, e para não perder, né, já que o Tan aproveitou aquelas frases oitentistas aí, para não perder também o clima aí, nós nos encontramos na próxima semana no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário. Por que será que o Edu tá falando do Batman, né? Eu gosto um pouquinho do Batman. Falou. Até mais.